Prezados irmãos, vamos prosseguir nosso estudo de Mateus, capítulo 13. Agora, tendo concluído a parábola do semeador, vamos para a segunda. Outra parábola lhes propôs Jesus, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Bem, irmãos, logo de início aqui, nós temos aqui um erro de tradução que realmente nos atrapalha bastante. Não vou dizer que são todas as versões em inglês, mas as que eu pude examinar, elas não dizem que o reino dos céus é semelhante. Em inglês está has become, que significa se tornou. Porque o trabalho do Senhor Jesus, como semeador na primeira parábola, ele não semeia joio, ele semeia trigo, boa semente, os filhos do reino. Mas agora, o reino dos céus vai se tornar, ou seja, vai acontecer uma mudança, alguma coisa, uma interferência. Tá vendo? E aqui diz, é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Ou seja, o campo, ele já disse no versículo 38, que o campo é o mundo, e o mundo é do Senhor e a sua plenitude, e aqueles que nele habitam. Tudo pertence ao Senhor, ele é o Criador. Tá? Então o campo é dele, o mundo é dele. Mas quando Deus criou Adão e Eva, Adão principalmente o homem, foi uma reação de Deus com respeito à revolta de Satanás e os seus seguidores. E então, como o Senhor deu a Adão o direito, a autoridade de governar a terra, quando ele caiu em pecado, ele passou esse direito para Satanás. Aí Satanás se tornou o Deus desse mundo, o príncipe desse mundo, o Deus desse século. E quando ele tentou Jesus, Mateus capítulo 4, diz, tudo isso te darei se prostrado me adorares, Jesus não questionou. Você não pode dar aquilo que não é seu. Mas a Escritura, entendeu? O documento que prova quem é o dono está na mão de Deus. Ele nunca entregou na mão nem de Adão. Por isso, no Apocalipse está escrito, quem é digno de abrir o livro, de tomar o livro e de abrir os seus selos? É o Senhor Jesus. Então, meus irmãos, aqui, nessa parábola agora, há uma mudança, né? É que o Senhor, como nós vimos na parábola do semeador, ele está semeando pessoas. Mas agora o inimigo vai semear também pessoas, que ele chama, o Senhor chama aqui de joio. Né? Joio e o trigo, que são os salvos. Ele disse, enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele, do dono do campo, e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. Então, e se esses homens estão dormindo? Com certeza, aqueles da boa semente, lá da parábola do semeador, que se deixaram vencer por Satanás, pela carne ou pelo mundo. Então, estão dormindo. Porque dormir na Bíblia tem dois significados. Ou é morrer fisicamente, ou é cair espiritualmente. Então, aqui não cabe morrer fisicamente, então era cair espiritualmente. Eles dormiram, não vigiaram.
E aí então, com o passar do tempo, né, aí que acontece? Os dois vão crescer, o joio e o trigo. E são muito semelhantes, né? Não iguais, mas semelhantes. E aí diz aqui, quando a erva cresceu e produziu fruto, apareceu também o joio. E os servos do dono da casa lhe disseram, Senhor, não semeaste boa semente? Olha, novamente. E ele semeou a boa semente no seu campo. De onde vem, pois, o joio? Ele, o dono do campo, o Senhor Jesus, lhes respondeu, o inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram, queres que vamos e arranquemos o joio? Se há uma mistura de pessoas, chamada de joio e de trigo, né? Pessoas que andam com Deus e pessoas que não andam com Deus, o Senhor respondeu, não, para que ao separar o joio não arranqueis também com ele o trigo. Olha, meus irmãos, isso aconteceu com o falso cristianismo, um movimento que foi levantado pela Igreja de Roma chamado Santa Inquisição. Ou seja, todo aquele que não seguir as normas e os ditames da Igreja Católica deveriam ser mortos. Santa Inquisição. Então eles inverteram, tá vendo? E o que eles fizeram? Eles arrancaram o joio, arrancaram o trigo e deixaram o joio. Agora, o que o Senhor diz? Dono do campo. Deixar os dois crescer até a época da ceifa. E vai haver um momento propício, quando os dois vão crescer, e aí então vai aparecer quem é joio e quem é trigo. Desculpe. Nesse tempo, o Senhor dirá aos ceifeiros, que certamente são os anjos, né? Ajuntai primeiro o joio, atai-o em feixes para ser queimado, mas o trigo recolhei no meu celeiro. Então, meus irmãos, nesse mesmo capítulo, nós temos a parábola da rede, das redes que foram lançadas no mar, e pega todo tipo de peixe, é mais ou menos semelhante ao que nós temos aqui. Só que lá é um aspecto positivo, aqui é negativo. Então vai haver um momento, né? E nós estamos caminhando para ele, a passos largos, em que vai haver uma separação. Primeiro vai haver uma separação, né? No final da grande tribulação, quando as nações serão reunidas diante do Senhor, ele vai separar uns dos outros, como o pastor aparta os bodes das ovelhas. Sem dúvida que as ovelhas, né, são aqueles que conhecem o Senhor, que andam com o Senhor, e os bodes são aqueles que não seguem. Só que ali, irmão, é julgamento de nação viva. Tá? São as nações que restaram do Armagedon. Porque no final da tribulação vai ter a guerra do Armagedon. Então, todos aqueles que restarem, eles vão comparecer, mas lá diz que é como nações vivas. E como nessa época vai haver uma grande perseguição do anticristo contra tudo aquilo que é cristão e judeu na terra, então o evangelho será pregado dos ares. Ela diz, um anjo vai pregar o evangelho eterno.
E a essência dele é: temei a Deus e dai-lhe glória, porque é chegada a hora do juízo. Muitas das nações, ao ouvir isso, porque vai ser uma coisa mundial, dos ares, eles vão temer a Deus, vão dar glória a Deus. De que maneira? Protegendo os judeus e os cristãos. Por isso, em Mateus 25, as ovelhas vão dizer: mas quando foi que nós estivemos com fome, com sede, nu ou doente, na prisão? Ele diz: quando fizeste um desses pequeninos irmãos. Então, tem um terceiro grupo lá. Ovelhas à direita, bodes à esquerda, e tem um grupo de pequenos irmãos. Eles, quando vocês fizeram a esses pequenos irmãos, protegeram os judeus e os cristãos. Então, meus irmãos, a parábola do joio não é para mostrar que na igreja tem pessoas não salvas. Não, irmão. Quando nós falamos igreja, nós estamos falando igreja corpo de Cristo. Não é igreja templo. Não é igreja denominação. Não é igreja hall de membros. Estamos falando o corpo de Cristo. Só tem trigo. Não tem joio. Tá vendo? Então aqui o Senhor está mostrando que o campo é o mundo. Então, porque os servos dormiram, o inimigo encontrou uma brecha para poder separar, misturar salvos e não salvos. Não preciso ir muito longe para dizer quem que usa o nome hoje de cristão. E aí, então, irmãos, paramos aqui na segunda parábola do joio e do trigo. E não se esqueçam, é que o reino dos céus se tornou, não é. Isso vai permanecer em todas as outras parábolas. Certo? Há uma intromissão, né? Desculpe. Outra coisa a ser observada também é que o Senhor falou 4 parábolas: semeador, joio e trigo, grão de mostarda e fermento. Essas 4 ele falou para a multidão. Todos ouviram. Mas quando chegou no versículo 36, diz que ele despediu as multidões e voltou para casa. Aí as 3 últimas, que é a tesouro oculto no campo, a pérola e a rede lançada no mar, essas foram dadas só para os discípulos. Tá? Eu paro aqui para você meditar um pouquinho. Vou colocar também no nosso estudo lá escrito, isso que eu compartilhei aqui, e depois nós prosseguimos com a terceira parábola, que é grão de mostarda. Que o Senhor nos abençoe. Amém.